Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o seu professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar sequência a nossas aulas em História do Cristianismo, no nosso curso de Teologia. Já havíamos encerrado a aula passada abordando aqui essa lista de imperadores que foram perseguidores da fé cristã. Tá ok? Encerramos com algum estudo acerca da vida de Diocleciano, ok? No período em que ele perseguiu a igreja, os mártires que entregaram suas vidas aí na época deste terrível imperador, deste imperador ímpio. E agora daremos sequência fazendo algumas leituras na apostila que estão abordando exatamente a questão do miserável fim. Este é o tópico, o miserável fim dos grandes perseguidores. Então ele nos fornece aqui importantes informações a respeito do trágico fim que tiveram esses que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela acerca da qual Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. Nem prevaleceram no passado e também não prevalecerão durante toda a continuidade histórica na qual o Senhor está governando a sua igreja. Então nós temos o governo de Cristo sendo exercido sobre nós. E assim nós temos que seguir adiante, tomando como exemplo a fé, a coragem, a dedicação, o empenho dos nossos irmãos e irmãs que entregaram até as suas vidas para serem fiéis a Cristo em todas as coisas. Durante a época de todos esses imperadores, durante a sequência histórica que nós vamos ver, vamos analisar, e também na atualidade, diante daquilo que se levantar, temos que permanecer fiéis. Veja só o tópico que nos diz: o miserável fim dos grandes perseguidores. Ele fala acerca de Nero, Diocleciano e Maximiniano. Não, perdão. Nero, Diocleciano e Maximínio. Nero, Diocleciano e Maximínio. Ele diz que suicidaram-se. Então, puseram fim na sua vida através do covarde meio do suicídio, né? Utilizado aí por Saul também. Domiciano, Cômodo e Aureliano foram assassinados. Aí você tem as fases em que o governo estava extremamente conturbado, mas mesmo não havendo uma grande instabilidade política, os imperadores estavam sempre cercados de muita conspiração, estavam sempre cercados de muitos riscos da sua vida. Então a cobiça, a ganância pelo poder sempre os fazia estar em situação de risco. Por isso eles se cercavam da maneira como podia de proteções, como por exemplo havia a guarda pretoriana, que era especificamente destinada à segurança pessoal do imperador, mas também houve situações em que essa guarda se levantou contra o mesmo. Adriano morreu em agonia, gritando: "Quão desgraçado é procurar a morte e não a encontrar." Olha só que frase terrível, né? Dita aí pelo imperador Adriano, também um dos perseguidores, não um dos maiores, mas também perseguidor à fé cristã. Décio, aquele que promulgou aquele terrível édito que obrigava todos a adorar a figura deificada do imperador pelo menos uma vez ao ano e receber então aquele libellus, né, aquele documento que atestava se essa pessoa prestou culto, se essa pessoa sacrificou, ok? Então, infelizmente, alguns cederam, né, e acabaram sendo dobrados aí por essa pressão, tentando adquirir então este malfadado documento. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente. O seu corpo foi presa de abutres. Temos aí a situação, né, do fim deste imperador. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, que era o rei da Pérsia, foi empregado como um banco, onde esse rei punha os pés quando montava o seu cavalo. E depois de sofrer durante 7 anos este e outros insultos, foram-lhe arrancados os olhos e esfolaram-no vivo. Veja aí a situação. Aqui, como eu já havia falado, então o Império Romano ele se estendeu por uma vasta região, ele dominou, ele subjugou muitos povos, mas obviamente ele não subjugou o mundo inteiro. Então haviam tribos que lutaram sempre pela sua independência,
os saxões, os germanos, sempre atormentando as fronteiras do Império ao norte, né, depois do Reno. Ao sul, os vândalos, que também tinham uma tendência aí para tentar dominar a área marítima, né, fazendo aquilo que eles chamavam de pirataria. E ao extremo leste você tem as fronteiras com a Pérsia. Aí você tem esse rei Sapor que conseguiu impor aí essa humilhação, tá, ok? A Valeriano. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou a um contínuo martírio. Foram consultados os médicos em vão. E assim como Antíoco Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto ele, foi o seu corpo comido de bichos. Então, só para você ter uma ideia aí da situação trágica do fim desses que foram terríveis perseguidores à fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, temos aí essa terrível, essa trágica, essa triste situação para esses instrumentos aí do maligno. Mas vamos dar sequência aqui falando acerca de outros fatos, agora relacionado à pessoa de Constantino. Eu vou me estender um pouco, porque eu acho muito interessante trazermos maiores esclarecimentos sobre a pessoa de Constantino, por ser ele uma figura relevante, extremamente relevante para a fé cristã, e entender este relacionamento entre este imperador romano, ok? Entre este que se levantou para dar continuidade aí mesmo no período conturbado, conseguiu reorganizar, se estabelecer no poder e dar continuidade ao Império Romano, dar uma sobrevida, né, a este império que já mostrava alguns sinais aí de ruína, mas ele conseguiu então se sobrepor a essas situações, se estabelecer no poder e trazer um favorecimento a esta fé que estava difundida já por todo o império, que já se avolumava com um número extraordinário de pessoas, inclusive pessoas em diferentes camadas da sociedade, e que agora foram então favorecidos com essa atitude favorável, né, com essa atitude benéfica, né, a este grupo, a fim de torná-los então um grupo autorizado, tá certo? Um grupo que poderia exercer a sua fé, poderia dar continuidade ao seu culto, às suas práticas, sem risco de perseguições e mortes, tá, ok? Então vamos entender melhor a relação, porque uns veem Constantino como um sórdido usurpador, né, que tentou aí entrar dentro do cristianismo e contaminá-lo, né, e fazer dele então uma aberração, uma heresia total. E outros veem ele como quase que um crente, né, uma pessoa que aceitou a Cristo pessoalmente como seu salvador e manifestou uma transformação de vida e seria quase como um crente de roupa, né, de vestes imperiais e coroa. Então temos aí que tomar cuidado com os extremos, temos que olhar a partir dos dados que nos são apresentados, nos são fornecidos pela história e construir uma imagem mais realista, entender melhor qual é o quadro histórico que se apresentava, qual foi a atuação de Constantino nesse quadro histórico e quais foram as consequências disso para a igreja. Então a partir desses dados nós conseguimos construir uma imagem mais verossímil, uma imagem mais próxima da realidade e conseguir também discernir qual foi a real interação entre Constantino e a igreja, em que ela foi favorecida, quais possíveis prejuízos que ela tenha sofrido e se houve, né, qual tipo de interferência de Constantino em relação à fé cristã. Vamos lá. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Estou lendo aqui no ponto a conversão de Constantino. Esse é o tópico, tá? A conversão de Constantino. Vamos recomeçar. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Então, só uma coisa que eu quero, uma pequena correção, a abdicação. Não entenda que Diocleciano vai sumir do poder. Na verdade, o que ele vai fazer é ele vai adaptar agora a forma de governo. Ele continua exercendo o governo, só que agora ele não vai exercer o governo totalitário, o governo sozinho. Ele vai compartilhar este governo, compartilhar esse poder. Então ele vai reestruturar, tá certo, o Império Romano, onde você vai ver surgir a tetrarquia, conforme você já tem em tela aí, né? Um quadro, nós vamos ler daqui a pouco essas informações e entender melhor
qual foi esse esquema aí de Diocleciano. Então, a abdicação não no sentido dele desaparecer do poder, mas sim dele compartilhar o poder. 4 aspirantes à coroa estavam em guerra: Maximínio, Galério, Maxêncio e Constantino. Os 2 rivais mais poderosos eram Maxêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentaram na ponte Milvia, sobre o rio Tibre, a 16 km de Roma. Os historiadores Eusébio e Lactâncio contam que no dia 27 de outubro de 312, num sonho ou numa visão, Constantino viu nas nuvens uma cruz luminosa com a seguinte inscrição: In hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. Lactâncio diz que, nesta experiência mística, Constantino recebeu a ordem de pôr no escudo de seus soldados um símbolo cristão. Você tem, acredito que na sua apostila também deve ter aí a grafia, né? Deve ter aí a representação desse símbolo, que é o Chi-Rho. O X que está aí é o equivalente, quase o equivalente do C para a nossa língua, só que no grego, que na verdade não é bem um C, é um Chi, tá? E esse que parece um P para nós, na verdade, tem o som de Rho na língua grega, tá ok? Então você tem aí o Chi-Rho, que é as iniciais de Cristo, ok? Então, daí na grafia, né? O X faz o papel daquilo que é o C para nós, e esse que parece um P faz na verdade o papel de um R, das iniciais de Cristo. Chi-Rho. Temos aí in hoc signo vinces, né, conforme dito aí. Lactâncio, a fala da experiência mística, decidiu combater sob a bandeira de Cristo, ok, e ganhou a batalha. Maxêncio morreu afogado no rio Tibre. Isso mudou o curso da história do cristianismo. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Édito de Tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. Fim do período da igreja perseguida. Muito bem. Então, aquele período de matanças, perseguições sistemáticas, genocídio, né, tentativa de extermínio, então isso estava encerrado. A grande questão do Édito de Milão é o Édito da Tolerância. Os cristãos agora são tolerados, são um grupo aceito, um grupo oficial, vamos colocar assim, foram oficializados. Não é um grupo que deva ser alvo de perseguições pela sua prática de fé, okay? O que foi durante todo esse período que nós analisamos, né, em relação a todos esses imperadores. Então temos esta mudança do quadro histórico, o que é muito diferente da afirmação que vemos em alguns lugares, algumas pessoas, colocando como que se o Édito de Milão, tá certo, tivesse sido uma espécie de lei de obrigatoriedade para que todos tornem-se cristãos. Isso é uma mentira, isso não existe, isso não foi feito dessa maneira, não foi realizado assim. Os documentos históricos não atestam isso, ok? Inclusive, só para você ter uma ideia de que isso é completamente errado, quando Constantino funda Bizâncio, tá certo? Quando ele funda Constantinopla, aliás, que era a antiga Bizâncio, ele vai fundar Constantinopla. Claro, ele é um romano, então ele adota certas práticas que são típicas, né, da cultura romana. Ele pega uma flecha e vai traçar o lugar onde vão se construir as novas muralhas, porque a área da cidade era muito pequena, então ele vai traçar onde vão ser construídas as novas muralhas com uma flecha, e ele vai com essa flecha na mão traçando. E havia na cerimônia sacerdotes cristãos e sacerdotes do culto pagão, do culto romano, ok? E eles vão acompanhando Constantino até que alguém faz a pergunta até onde ele vai com essa marcação, e ele diz: até onde ir aquele que está à minha frente. E aí o cristão interpreta que é o sol da justiça, que é Cristo, e o romano interpreta que é o deus Júpiter, né? Ou Deus, o sol, né, sagrado, né, para os romanos. Então temos aí ambas interpretações no mesmo contexto de uma cerimônia. Então, como que posso dizer que a partir desse momento o cristianismo foi tido como a única religião e todas as outras foram agora proibidas? Não foi exatamente isso que aconteceu, mas sim um édito de tolerância para com o cristianismo. Agora ele estava inserido
dentro, tá certo, daquele grupo, né, tá certo, daquela comunidade de cultura, aquela comunidade de religião, de fé. Então era admitido como uma religião, tá certo, autorizada aí pelo Estado. Agora, claro, o imperador está tendo um relacionamento mais próximo dessa fé. Inclusive, ele manda pintar aí símbolos, né, o Quirô, no escudo aí dos seus soldados. Então, isso sinaliza uma aproximação. Agora, com outros dados que a gente pode pesquisar, alguns dizem que Constantino só foi se batizar de fato já próximo da sua morte, bem para frente. Então, ele ficou como que interagindo entre dois mundos. Ele manifestou um favorecimento, uma aproximação ao cristianismo, só que sem, todavia, tornar-se, né, um catecúmeno, vamos colocar assim, né? Ele não se tornou um catecúmeno, não se tornou um discípulo, né, de fato. Mas ele manifestou algum favor em relação a esta fé cristã. Conforme o desenho ao lado, dá-se o nome Labarum, o símbolo usado pelo soldado de Constantino. Conforme vemos, esse símbolo consistia das duas letras X e R, que em grego são as duas iniciais, as duas letras iniciais da palavra Cristo, ok? Christos. Jesus Christos. Conforme temos em tela, acerca da tetrarquia, para a gente começar a entender qual foi a linha histórica de transição do último grande perseguidor da fé cristã, que foi Diocleciano, para essa nova situação, na qual Constantino será um dos atores. Inclusive, outra coisa também que as pessoas não analisam um pouco mais a fundo e acabam compreendendo mal. Parece que a gente passa de Diocleciano para Constantino automaticamente, e Constantino já é o dono da cocada preta. E não foi bem assim. E aí, quando você analisa melhor a sucessão, você vê que houve um caminho através do qual Constantino vai acumulando poder, e ele tem algumas características importantes, como a prudência. Ele é muito prudente, e ele ele analisa muito bem, ele é um político muito sagaz, muito astuto. Então ele sabe criar situações favoráveis, ele sabe manipular certas situações para tornar isso favorável a si, assim engrandecendo o seu poder. E aí a gente vê, quando Constantino tem a primeira oportunidade de ascensão, ele é muito bem sucedido e ele vai costurando esse trajeto até tornar-se, então, acumular novamente em si o poder, todo o poderio romano, até que depois será feita novamente uma divisão, mas não nessa chamada tetrarquia. Essa tetrarquia só funcionou quando foi instituída. Então Diocleciano instituiu essa chamada tetrarquia, que não passou adiante. Então a ideia foi lançada, mas não foi obedecida por aqueles que estavam participando dela. Eles deram continuidade num outro esquema de poder, até que Constantino consegue de fato acumular novamente poder em suas mãos, que com Teodósio será novamente dividido entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. No governo de Diocleciano, em 284 da era cristã, foi criada a chamada tetrarquia, onde ele dividiu o poder com seus amigos Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Então nós temos Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, os 4 integrantes da chamada tetrarquia. Na economia, Diocleciano tentou reduzir a inflação por meio do Édito Máximo, que consistia na criação dos preços máximos para os produtos comercializados, em um limite de ganho sobre a jornada de trabalhos, para melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros. E aí, novamente, é sempre uma força que está interagindo com a política romana. Então há sempre essa questão da pressão, da tentativas de invasão dos povos bárbaros, né, pressão nas fronteiras, e geralmente aqueles que eram bem-sucedidos no controle dessas crises alçavam caminho ao poder, né? Então as próprias tropas promoviam esta ascensão. Então nós temos uma mudança, né, da antiga política ligada à república, ligada ao Senado, ligada a essa sucessão, tá certo? Quase que dinástica, não é? Para futuramente ser uma sucessão ligada mais a conquistas no campo militar.
O império foi dividido em 4 partes, cada uma delas com governo próprio. Ok, então para poder manter uma administração mais eficaz, uma vez que o império ainda é muito grande, é muito vasto e as situações são de fato muito conturbadas, as relações de poder são muito conturbadas, então o imperador não está cuidando apenas de administrar a questão econômica, tá certo? Para controlar essa questão do empobrecimento, miserabilidade de certos grupos que podem vir causar tumultos, guerras civis. Também não pode pensar somente na questão bélica, fortalecimento das tropas e combate nas fronteiras, mas também tem as conspirações políticas, as famílias importantes que estão brigando pelo poder, então tem todo esse xadrez, né, que ele tem que controlar. Então, para uma época tão arcaica, né, sem vias de comunicação rápida, zero tecnologia, tá ok? Muitos meios de conspiração, uma vastidão territorial extraordinária que dificultava a comunicação. Então, olhando para todo esse quadro, essa situação, Diocleciano pensou em fazer essa divisão para tornar mais eficaz a forma de governo. Então, cada um destes governando sobre uma área menor, sendo mais eficiente, e se obedecessem, né, ao sistema da tetrarquia, haveria uma sucessão tranquila, com aqueles que estavam subalternos, né, os imperadores, depois de um determinado tempo, saindo dos seus cargos, sem necessariamente terem que ser mortos, né, e passar por uma chacina em toda a sua família, o que geralmente marcava as sucessões ao poder, né? Então aquele que saiu do poder porque foi morto e a sua família toda também foi morta. Então isso gerava depois o desejo de vingança. Então aquele que subiu ao poder já subia com uma certa promessa, né, de que outros grupos também iriam aplicar aquilo sobre ele, ou iriam se vingar dele. Então isso desestabilizava terrivelmente o poder. E aí Diocleciano observou isso. Diocleciano, que nem era assim de família nobre, tá? Ele era filho de um liberto. E aí ele, por ser um bom soldado, e aí temos essa situação, esse quadro político, na qual aquele que é bem sucedido na área militar é favorecido a chegar ao poder. Então você tem a situação de Diocleciano figurando aí no poder e tendo ideias que no primeiro momento parecem de fato ser muito eficientes, mas que não será encarado pelos seus sucessores como algo válido, será desfeito, tá ok? Diocleciano, vamos lá, para melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros, o império foi dividido em 4 partes, cada uma delas com governo próprio. Diocleciano e Maximiano abdicaram em 305, sendo substituídos por seus generais. Então você tem a primeira fase, né, na qual esses dois imperadores saem do poder para dar sucessão e assim entrarem outros para integrarem a tetrarquia. E aí onde vai dar problema. Então nesse sistema de tetrarquia nós temos 2 Augustos, Diocleciano, aquele que estava ocupando, né, o trono imperial, e tem aí esta brilhante ideia, né, da tetrarquia. Então coloca em funcionamento a partir do governo dele. Por isso que foi falado aqui da abdicação. Mas não é no sentido dele abandonar o trono, tá? Mas sim no sentido dele estabelecer uma divisão do poder, para que pudesse então ser mais eficaz esse governo de Roma. Então Diocleciano e Maximiano são Augustos, chamados Augustos. E eles exercem autoridade sobre 2 Césares. Um é Galério e outro é Constâncio Cloro. Ok, Constâncio Cloro é pai de Constantino. E aí onde Constantino vai, ele era um general, foi bem sucedido uma das piores frentes de batalha, que era contra os germanos, tá? Então você tinha a frente de batalha contra os persas, inclusive você tem lá, né, a narrativa aí do Valeriano, que caiu em mão de Sapor, que era um rei persa. Então você tem uma linha de frente muito violenta com os persas e a outra com os germanos. E Constantino era um general dentro dos domínios de Constâncio Cloro, que era um César, né? E ele então ascende ao poder. Suas tropas dão esse voto, né, de que ele é digno do poder imperial. Agora, é claro, os outros que integram a tetrarquia não vão gostar nada dessa ideia, mas ele não vai se ligar muito para isso.
e vai construir o caminho até o poder. Reforço dos poderes imperiais, Dominus et Deus, temos aí, né? Territórios de Constâncio Cloro, pai de Constantino. Olha aí os territórios que eram administrados, dominados aí por Constâncio, um César, tá ok? Temos aí aquilo que hoje é a França, né? Então, território aí, atualmente hoje, isso aí é a França. A França e a parte de cima ali, pegando Países Baixos, né? Bélgica e Holanda. E adentrando aí para a Ilha Britânica, aí, chegando até a divisa com a Escócia lá em cima. Onde provavelmente eles não exercem domínio lá no extremo norte, nem na grande ilha da Irlanda, né? O que atualmente é a Irlanda, devido à presença das tribos bárbaras extremamente violentas ali, que tentavam sempre assegurar a sua independência. Então chegava um momento em que não valia mais a pena gastar soldados e flechas e armas e contingente com tribos bárbaras. Então eles conseguiram dominar toda esta região, obtinham daí todo o recurso necessário e deixavam esses territórios ao norte, que eram territórios extremamente difíceis de se habitar, deixavam eles aos bárbaros. E aí temos aí as outras fronteiras aí com os domínios dos germanos, as tribos bárbaras germanas, que ofereciam aí davam muito trabalho aí ao Império Romano, tá ok? Então temos aí esse território, conforme está sinalizado aí nessa cor bege, né? Território de Constâncio Cloro, que depois será sucedido por Constantino devido à aclamação de seus exércitos, tá ok? Então Constantino atuava aí dentro dos domínios de Constâncio Cloro, que era um César. A área indicada em verde é de Maximiano, que era um Augusto. E aí temos aí alguém que está está num extrato acima, né? Está no extrato acima de poder. E aí quando ele, o Augusto Maximino, com o Augusto Diocleciano, finalmente saem do poder, né? Eles cedem a sua cadeira, aqueles dois Césares tornam-se Augustos e dão lugar à entrada de outros dois César. Esta era a grande ideia brilhante aí de Diocleciano. Territórios de Galério, olha aí, a região da Dalmácia, o que hoje é a Grécia, né, chamada aí de Macedônia, a Trácia, tá ok? Bizâncio, ó, a cidade de Bizâncio aí, tá ok? Então temos aí territórios de Galério. E territórios de Diocleciano. Diocleciano ficou com essa frente aí, né, ao norte da África, na região do Egito, extremamente rica, tá ok? Uma região muito importante. Palestina, tá? Indo até a Mesopotâmia, até as fronteiras da Armênia, no Cáucaso, e toda a parte aí que atualmente chama-se Turquia, né? Chamada na época aí Ásia, Ponto. Então temos aí esse território e as difíceis fronteiras aí com os persas, ainda na administração aí de Diocleciano. Então temos esse primeiro quadro, tá? Esse primeiro quadro histórico aí, no qual observamos essa divisão de poder. E aí passamos para o próximo, onde você vai começar a ver as primeiras mudanças. Então você, daquele mapa para esse, você percebe que as fronteiras foram alteradas, né? Os domínios aí, alguns deles foram um tanto alterados. Então você tem a situação aí dos domínios de Constâncio Cloro, que quando então Constantino chega ao poder, tá? Ele vai exercer influência sobre uma região maior. Então